É muito comum testemunharmos papistas dizendo que os protestantes não batizam crianças. Essa é uma desinformação tremenda, é recorrente tanto na prática quanto na teoria. Então hoje eu pretendo desfazer essa falácia de uma vez por todas. Eu estou migrando para o YouTube, porque sinceramente o TikTok foi uma tremenda de uma decepção. Naquela plataforma você se depara facilmente com indivíduos que dão pitacos sobre assuntos dos quais não possuem conhecimento algum. Vários e vários boçais que tentam pagar de intelectualzinho e vários mentirosos especialistas em espalhar heresias. Aquele Sérgio Maciel é um ótimo exemplo disso, pois além de mentir descaradamente seus vídeos, ele não apresenta argumentos ou fontes. Simplesmente afirma algo e pronto, como se fosse uma opinião pessoal. Eu esperava uma comunidade de debates qualificada, mas não há ninguém que alcance meu nível lá. Enfim, hoje eu trago um pequeno compêndio da posição luterana sobre o batismo infantil, refutando a objeção na Batista de que as crianças não possuem fé, apresentando alguns argumentos filosóficos, hermenêuticos, teológicos e patrísticos. Primeiramente, a gente tem que definir o que é o batismo. O batismo é o primeiro sacramento cristão. Ele regenera os pecados enquanto ato de geração espiritual. A Confissão de Augsburgo diz o seguinte: do batismo se ensina que é necessário e que por ele se oferece graça, que também se devem batizar crianças, as quais, pelo batismo, são entregues a Deus e a ele se tornam agradáveis. Por essa razão se rejeitam os anabatistas, os quais ensinam que o batismo infantil não é correto. O Santo Sacramento foi instituído não para com ele estabelecer um sacrifício pelo pecado, pois o sacrifício já sucedeu anteriormente, mas a fim de que por ele se nos desperte a fé e se consolem as consciências, as quais pelo sacramento percebem que Cristo lhes promete a graça e a remissão dos pecados. Razão porque esse sacramento requer fé, sendo em vão seu uso sem fé. Bom, por consequência lógica, a partir disso as crianças devem ter fé para ser batizadas. Bom, eu vou estar utilizando São Marcos 16:16 de modo explícito como argumento, né? O versículo diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, quem crer, fé, e for batizado será salvo, a regeneração batismal. Então o batismo é uma consequência lógica da fé, mas quem não crer será condenado. Objeção: bebês não têm fé, logo não devem ser batizados. Será mesmo? Primeiro, vamos distinguir os principais tipos de fé. A fides specialis, ou a fé especial, é um dom divino concedido ao eleito desde o seu nascimento. Essa fé é percebida como uma dádiva direta de Deus ao eleito. Em segundo, temos a fides reflexa. A essência dessa é a reflexão e o raciocínio. Ela vem da razão da pessoa que recebeu a fé. Nesse caso, a fé é concebida de modo racional pela mente e vai envolver a participação da razão de modo único, afinal ela é motor dessa fé. E em terceiro lugar temos a fides directa, que é quando uma hipóstase não possui a lacuna cognitiva. A fides directa vem como uma experiência na qual a fé é conferida imediatamente por Deus, contando com a influência direta no intelecto do eleito, sem a necessidade de um propulsor racional como catalisador. No caso, a razão. O contrário seria obras e não graça. Bom, com as distinções de fé esclarecidas, podemos ir para o argumento filosófico. A primazia e a contemplação do efeito pela causa são acidentes. O acidente é aquele que se acontece a si mesmo. Ora, o uno sendo a causa do nous, necessariamente por efeito, o uno deve ter primazia sobre o nous. É per si que o homem seja submisso ao uno. Ora, como a fé, o ato da fé pertence ao intelecto por ordem da vontade, a vontade sendo concebida como princípio do intelecto, deve necessariamente conduzir o ser a crer. Portanto, sendo o intelecto a quidade de modo perfeitíssimo ao homem, per si, a primazia da causa do homem ocorre por acidente. Ora, o homem, tendo por sua causa final a contemplação perfeitíssima do demiurgo, a salvação, deve ter sua esseidade como causa para esse acidente. Portanto, de modo totalmente necessário, o homem crê. Bom, como eu citei um intelecto, provavelmente alguém vai confundir o intelecto com a razão. Então vamos fazer a distinção entre o intelecto e a razão. O intelecto é a faculdade pelo qual um ente conhece o universal. Ele é presente em todos os humanos.
A razão é a inteligência no qual ela se apresenta ao homem. É a função discursiva. Ela distingue-se da função intuitiva do espírito. A razão é a inteligência tal qual ela se apresenta ao homem, não somente abstrativa, mas ainda avançando de uma verdade a outra por um encadeamento denominado raciocínio. Também vai acontecer, por exemplo, algumas definições de intelecto, como a tendência. Essa definição também pode cair no mesmo argumento, ou seja, o argumento não vai ser afetado com essa definição. Mas eu prefiro essa definição de Santo Tomás porque, por exemplo, ela é mais necessária em todos os humanos. Agora vamos definir o argumento em premissas. Premissa número 1. A fé é a submissão do intelecto a Deus. É o ato da fé crer, sendo uma potência ativa, enquanto o ato do intelecto determinado a um objeto por primazia da vontade. Segunda premissa. A fé é uma potência natural do homem. Terceira premissa. A fé faz parte da cuidade humana, pois sendo potência natural, a natureza dessa reconhecendo a Deus como a sua causa, seu efeito necessariamente há de o contemplar. Terceira premissa e conclusão. Portanto, a fé necessariamente faz parte da cuidade humana e completa sua essência de contingência, para assim, na causa final, contemplar Deus. Causa final do homem seria, na linguagem vulgar e na teologia ocidental, a salvação, porém eu me refiro à contemplação com as influências orientais da teoses. Então a gente chega à conclusão. Somos salvos pela graça mediante a fé. O intelecto humano conduz a fé. Se ela é salvífica ou não, vai depender se a pessoa é um leito ou não. De qualquer modo, devemos batizar crianças. Batismo pela eficácia. A falácia de dizer que essa fé não é salvífica é refutada pelo fato de que a gente não tem evidência empírica de quem é um eleito ou não. Esse bebê é um eleito, então não vou batizar ele. Esse daqui é um não eleito. Enfim, cara, é ridículo, porque os frutos do batismo vão se dar ao longo da vida pelas obras da pessoa, entendeu? É ridículo a gente não batizar crianças porque nós não temos certeza se ela é um eleito ou não. Na moral, eu nunca esperava uma objeção dessa. Com o princípio epistemológico da Sagrada Escritura, é claro que uma base bíblica é necessária. Vamos lá. Salmo 22:9. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me crer, estando aos seios de minha mãe. Ou seja, o salmista, desde o ventre da mãe dele, ele está crendo, ele está possuindo fé, novamente comprovando a fé infantil. Porque tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha juventude. Desde o ventre de minha mãe, eu me apoio em ti, demonstrando o efeito de contingência humana e acuidade depravada, necessitando do motor, a fé. Tu me tiraste do ventre de minha mãe, o meu louvor será constantemente para ti. Salmo 71, 5-6. Temos agora a prova final. Mas qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse a uma pedra de moinho no pescoço, e que fosse lançado no fundo do mar. São Mateus 18:6. Cristo está afirmando que os pequeninos creem nele. Ora, é impossível que essa fé não seja especial ou a direta, afinal Cristo está falando do reino de Deus. E lhes perguntou: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? São Mateus 21:16. São Lucas 1:15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre de sua mãe. É claro que essas passagens estão evidenciando essas premissas, elas não são tidas como um argumento, afinal a Bíblia não é um tratado, porém elas podem sustentar as premissas e assim concretizar o argumento. Seguindo esse princípio epistemológico, é claro. Conclusão. Ora, os pequeninos creem, São Mateus 18:6. Essa fé não depende de obras. Se é por obras, não é mais graça, Romanos 11:6. Quem crer, fé, e for batizado, consequência da fé, será salvo, São Marcos 16:6. Logo, bebês devem ser batizados. Como as escrituras não se evidenciam por si mesmas, nós também temos que recorrer à patrística. Santo Irineu de Lyon.
Não foi por nada que Naamã, de idade, sofrendo de lepra, foi purificada por ser batizada, mas para dizer-nos que, como leprosos no pecado, somos purificados por meio da água sagrada e invocação do Senhor de nossas transgressões, sendo espiritualmente regenerados como os bebês recém-nascidos. Quando o Senhor disse: se alguém não nascer de novo da água do Espírito, não entrará no reino dos céus. Fragmento 34. Porque ele veio para salvar a todos, digo a todos, ou seja, todos aqueles que renasceram a Deus, sejam eles bebês, crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Então quis passar por todas as idades. Fez-se bebê como os bebês para santificar os bebês. Criança como as crianças, a fim de santificar de sua idade, dando-lhes um exemplo de piedade, e sendo para eles modelo de justiça e obediência. Se fez jovem como jovens, para dar aos jovens exemplo, e santificá-los para o Senhor. Contra as heresias 2:22. O testemunho de Orígenes é o mais explícito de todos. Ele vai dizer que a igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo, inclusive as crianças, pois aqueles a quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos sabiam muito bem que todos carregam a mancha do pecado original, que deve ser lavado pela água e pelo Espírito, em seu comentário aos Romanos. Se as crianças são batizadas para a remissão dos pecados, ele está aceitando a regeneração batismal, cabem as perguntas: de que pecados se tratam? Quando eles pecaram? Como se pode aceitar tal testemunho para o batismo das crianças, se não se admitir que ninguém é isento do pecado, mesmo quando a sua vida na terra não tenha durado mais que um só dia? As manchas do nascimento são apagadas pelo mistério do batismo. Batizam-se as crianças porque, se não nascer na água do Espírito, é impossível entrar no reino dos céus, na sua homilia a São Lucas. Haviam muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, apenas Naamã, o sírio, que não pertencia ao povo de Israel. Considerem o grande número de leprosos que havia até este momento em Israel, segundo a carne. Vejam, por outro lado, o Eliseu espiritual, nosso Senhor e Salvador, que purifica no mistério batismal os homens cobertos pelas manchas da lepra e lhes dirige essas palavras: levanta-te, vai ao Jordão, lava-te e a tua carne ficará limpa. Naamã levantou-se e foi, e ao banhar-se, se cumpriu com o mistério do batismo. Sua carne ficou igual à carne de uma criança. De que criança? Daquele que ao banho da regeneração nasce em Cristo Jesus. Homilia a São Lucas. Se gostais de ouvir o que os outros santos disseram acerca do nascimento físico, escutai a Davi quando diz: fui formado na maldade e minha mãe me concebeu no pecado. Assim diz o texto, demonstra que toda alma que nasce na carne carrega a mancha da iniquidade e do pecado. Essa é a razão daquela sentença que citamos mais acima. Ninguém está limpo do pecado, nem sequer a criança que só tem um dia de vida. A tudo isso se pode acrescentar uma consideração. A igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo, inclusive as crianças, pois aqueles a quem muito foram confiados os segredos dos mistérios divinos sabiam muito bem que todos que carregam a mancha do pecado original devem ser lavados pela água e pelo Espírito. Testemunho de São Cipriano de Cartago também é explícito. Porém, no tocante às crianças, as quais dizes que não devem ser batizadas no segundo ou terceiro dia após seu nascimento, e que a antiga lei da circuncisão deve ser considerada, de modo que pensas que quem acaba de nascer não deve ser batizado e santificado dentro dos 8 primeiros dias. Todos nós pensamos de maneira bem diferente em nosso concílio, neste caminho que pensavas a seguir. Ninguém concorda, ao contrário, julgamos que a misericórdia e graça de Deus não deve ser negada a nenhum nascido de homem, pois, como diz o Senhor em seu Evangelho, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. À medida que podemos, devemos procurar que, sendo possível, nenhuma alma seja perdida. Por outro lado, a fé nas Escrituras divinas nos declara que todos, sejam crianças ou adultos, têm a mesma igualdade nos divinos dons, razão pela qual cremos que ninguém deve ser impedido de obter a graça na lei, pela lei em que for ordenado, e que a circuncisão espiritual não deva ser obstaculizada pela circuncisão carnal,
mas que todos os homens devem ser absolutamente admitidos à graça de Cristo. Já que também Pedro, nos Atos dos Apóstolos, fala e diz: O Senhor me disse que eu não deveria chamar ninguém de ordinário ou imundo. Entretanto, se nada poderia obstaculizar a obtenção de graça pelos homens ao mais atrozes pecados, não se pode colocar obstáculos aos que são maiores. Porém, se crê que até aos piores pecadores e aos que pecaram contra Deus lhe é concedida a remissão dos pecados, não sendo nenhum deles impedido do batismo e da graça, quanto mais não deveríamos obstaculizar um bebê que, sendo recém-nascido, não pecou ainda, de modo pessoal, mas por ter nascido na carne de Adão, contraiu o contágio da morte antiga em seu nascimento. Logo, querido irmão, essa foi a nossa opinião do concílio, que por nós ninguém deve ser impedido de receber o batismo e a graça de Deus, que é misericordioso, amável e carinhoso para com todos, e que, visto que é observado e mantido em relação a todos, parece-nos que seja ainda mais no caso dos lactantes. Carta 58 do Fido, sobre o batismo das crianças. São Gregório Nazianzo. Tudo isto é dito para aqueles que pedem o batismo por si mesmos. Mas o que podemos dizer das crianças, ainda de pouca idade, que são incapazes de perceber o perigo em que se encontram e a graça do sacramento? Certamente, no caso de perigo imediato, é melhor batizá-las sem o seu consentimento do que deixá-las morrer sem ter recebido o selo da iniciação. Somos obrigados a dizer o mesmo acerca da prática da circuncisão, que era realizada no 8º dia, prefigurando o batismo. Sermão número 40. São Gregório está assumindo que as crianças que não são batizadas podem ir para o inferno, o que de modo teológico também é uma possibilidade. São João Crisóstomo. Deus seja louvado, Ele que produz tais maravilhas. Vês quão múltipla é a graça do batismo? Alguns enxergam nele apenas a remissão dos pecados, mas nós podemos delinear 10 dons de honra. Por isso batizamos também as crianças de pouca idade, quando ainda não começaram a pecar, para que recebam a santidade, a justiça, a filiação, a herança, a fraternidade de Cristo, para que se convertam em membros e morada do Espírito Santo. Sermão aos Neófitos de São João Crisóstomo. Também temos o testemunho de Santo Agostinho de Hipona, que, por eu também ser platônico, ele é o meu pai preferido. Ele diz o seguinte: o batismo dos filhos de pais cristãos, apesar do matrimônio justo e legítimo destes filhos de Deus, não nascem filhos de Deus, em razão dessa concupiscência. Isso porque os que geram, embora já tenham sido regenerados pelo batismo, não geram como filhos de Deus, mas como filhos do mundo. Com efeito, essa é a sentença do Senhor. Os filhos deste mundo geram e são gerados. Por sermos filhos deste mundo, nosso homem interior se corrompe. Por isso são gerados também filhos deste mundo e não serão filhos de Deus se não forem regenerados. Entretanto, por sermos filhos de Deus, nosso homem interior se renova a cada dia, e também o homem exterior, pelo banho da regeneração, é testificado e recebe a esperança da incorrupção futura, sendo por isso todo chamado com toda razão templo de Deus. Todo aquele que nega que as crianças, ao serem batizadas, são arrancadas desse poder das trevas, do qual o diabo é o príncipe, ou seja, do poder do diabo e seus anjos, é refutado pela verdade dos próprios sacramentos da Igreja. Nenhuma novidade herética pode alterar ou destruir qualquer coisa na Igreja de Cristo, já que a cabeça dirige e auxilia todo o seu corpo, tanto aos pequenos, crianças, quanto aos grandes, adultos. Santo Agostinho claramente chamando os anabatistas de heréticos ao negarem o batismo infantil. Ele simplesmente refuta com os próprios sacramentos, que são meios de graça. E por fim, com efeito, desde que foi instituída a circuncisão no povo de Deus, que então era o sinal da justificação pela fé, essa teve valor por significar a purificação do antigo pecado original também para as crianças, da mesma forma como o batismo começou a ter valor também para a renovação do homem desde o movimento em que foi instituído. Não que antes da circuncisão não houvesse justiça alguma pela fé, pois o próprio Abraão, pai das nações que seguiriam sua mesma fé, foi justificado pela fé, mesmo sendo todavia inconciso, mas porque o sacramento da justificação pela fé esteve totalmente escondido nos tempos dos antigos. Porém, a mesma fé do mediador salvava os antigos justos, pequenos e grandes. Do matrimônio e da concupiscência, 2:11. Para terminar, temos o testemunho do grande doutor São Basílio Magno. Há um tempo conveniente para cada coisa. Um tempo para o sono e outro para a vigília. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz.
No entanto, o tempo do batismo absorve toda a vida do homem. Se não é possível ao corpo viver sem respirar, muito menos será para a alma que não pode sobreviver sem conhecer o seu Criador. A ignorância de Deus é a morte da alma. Aquele que não foi batizado tampouco foi iluminado. Assim como sem luz a vista não pode contemplar a Deus. Ademais, todo o tempo é favorável para conseguir a salvação por intermédio do batismo. Trate-se de noite ou de dia, de uma hora ou de espaço menor de tempo, por mais breve que seja. Seguramente, a data que se aproxima é, em maior medida, a mais apropriada. Que época poderia ser, de fato, mais adequada para o batismo que o dia da Páscoa? Pois esse dia comemora a ressurreição e o batismo é uma fonte de energia para obter a ressurreição. Por essa razão, a Igreja convoca há muito tempo seus filhos de peito em uma sublime proclamação, a fim de que aqueles a quem ela deu luz na dor, colocando-os no mundo depois de tê-los alimentado com o leite do ensino da catequese, se nutram do alimento sólido dos seus dogmas. Protríptico do Santo Batismo. Bom, eu acho que isso aqui é mais do que suficiente para uma parte 1. Futuramente eu vou estar trazendo mais desse conteúdo, afinal eu amo Batenha na Batista. Mas é isso, eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, deem um like para me ajudar, me sigam no TikTok, né? E eu também espero que vocês tenham entendido os argumentos, cara, porque isso é muito complicado. O pessoal que tentou me objetar passou vergonha por nem saber o que é cuididade. Mas é isso. Até mais. Um paz de Cristo e o amor de Maria.